Experiências assustadoras de um ex-militar na Chapada. O relato de terror que ninguém teve coragem de contar. Era o início dos anos 90 quando eu, recém-formado como tenente de infantaria na Academia Militar das Agulhas Negras, fui designado para o 33º Batalhão de Infantaria, localizado no coração das serras da Chapada Diamantina, na Bahia. A região era conhecida por suas belezas naturais, mas também por suas lendas antigas e mistérios que rondavam as pequenas comunidades que habitavam o local. Minha jornada começou com entusiasmo. Eu tinha apenas 22 anos e estava ansioso para iniciar minha carreira militar em uma das unidades mais operativas do Exército Brasileiro, conhecida por estar constantemente em missões de combate ao tráfico de drogas na região. Nosso batalhão passava meses na mata, operando em condições extremas, e apenas alguns dias de folga nos eram concedidos entre as missões. Ao chegar ao batalhão, eu e os demais oficiais recém-chegados fomos chamados pelo Major Paiva, chefe de operações. Ele nos recebeu com a franqueza característica dos oficiais mais experientes e nos deu as instruções iniciais. Cada um de nós foi designado a uma seção, e eu fui informado de que comandaria uma base de operações avançada no distrito de Lençóis. Antes de partir, o major nos convocou para uma última reunião com o comandante do batalhão, Coronel Francisco Melo, um homem de olhar duro e voz firme. O coronel anunciou que o comando da base em Lençóis seria entregue ao tenente Moreira, um colega mais experiente. Eu senti uma pontada de desapontamento, mas ordens eram ordens, e eu as segui como escolta de Moreira até a base. No caminho, passamos por um pequeno vilarejo chamado Mucugê, onde paramos para comprar provisões. Enquanto esperávamos na pequena venda, um senhor de idade, com um rosto marcado pelo tempo e pelo sol, aproximou-se de mim. Ele me olhou com seriedade e disse: "Não subam a serra no dia 13 de junho, o dia de Santo Antônio. O cão anda solto nessas datas." Eu agradeci educadamente, mas não dei muita importância ao aviso. Era apenas o dia 9 de junho, e tínhamos uma missão a cumprir. Terminamos nossas compras e seguimos viagem. 4 dias se passaram, e já estávamos instalados na base, quando recebi uma mensagem urgente pelo rádio. Havia ocorrido um acidente grave com um grupo de soldados. Imediatamente, fui à casa do coronel para informá-lo. Ele ordenou que eu reunisse um pelotão e partisse imediatamente para o local do acidente. Ao chegar, o cenário era desolador: soldados feridos, armas espalhadas e o caminhão que os transportava tombado em uma ribanceira. O sargento responsável pela segurança me informou que faltavam 10 armas e que o motorista estava morto. O tenente Moreira, que deveria estar comandando o grupo, havia desaparecido sem deixar vestígios. Examinei o local com cuidado e notei que, apesar do caminhão ter caído, não havia marcas de pneus na estrada que indicassem alta velocidade. Tudo parecia indicar que algo inexplicável havia acontecido. O sargento relatou que um dos cabos, que havia sofrido apenas ferimentos leves, mencionou que no caminho de volta ao vilarejo, um homem havia se aproximado do caminhão e dito que era melhor não seguir viagem naquele dia. Ainda em choque, continuei a investigar o local, quando ouvi os lamentos dos soldados feridos e vi a cena mais perturbadora: as 10 armas desaparecidas e os corpos dos soldados mortos estavam sob o caminhão, como se tivessem sido arrastados para lá. De repente, o silêncio da serra foi quebrado pelo som de uma procissão de pessoas do vilarejo de Mucugê, todas carregando velas acesas. Entre elas estava o mesmo senhor que me alertara dias antes. Ele me olhou e disse: "Eu avisei, mas vocês não escutaram. O cão veio buscar suas almas." Fiquei sem palavras, tomado pelo medo e pela incredulidade. Muitos dos moradores murmuravam sobre o cão que havia levado os soldados. Quando finalmente recuperei o controle, mandei o pelotão buscar o tenente Moreira, mas não encontramos nenhum sinal dele. A situação estava se tornando insuportável, com o medo crescendo entre os homens. De volta à base, o cabo de plantão me contou que, meia hora antes, Moreira havia aparecido para buscar sua carteira, dizendo que a havia esquecido, e saiu acompanhado por uma matilha de cães. No entanto, ninguém mais o viu. As histórias sobre o cão e as lendas da Chapada Diamantina começaram a assombrar nossos pensamentos. O medo estava se infiltrando em nossos corações, enquanto a escuridão da noite tomava conta da serra.
Essa foi apenas a primeira de muitas noites sem sono, onde a linha entre o real e o sobrenatural se tornou cada vez mais tênue, e o que nos aguardava era muito mais aterrorizante do que poderíamos imaginar. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like e comentar. Os dias que se seguiram ao acidente foram sombrios e cheios de inquietação. O que deveria ter sido uma operação rotineira se transformou em uma espiral de medo e tensão, onde cada passo que dávamos na Chapada Diamantina parecia nos levar mais fundo em um abismo de escuridão. O desaparecimento do Tenente Moreira e o aviso sinistro do velho de Mucugê ecoavam em nossas mentes como um presságio de algo muito maior e mais maligno. No quartel, os homens estavam nervosos. O silêncio das noites era frequentemente interrompido por ruídos que não podíamos explicar, sussurros carregados pelo vento, passos que pareciam cercar a base, mas que nunca revelavam suas origens. Não era incomum ver os soldados se benzerem ao menor ruído, seus rostos marcados pelo medo de algo que não conseguiam compreender. Eu, tentando manter a moral, assegurava a todos que estávamos lidando apenas com os efeitos do trauma e do cansaço. No entanto, eu mesmo não conseguia ignorar os sinais de que algo além do físico nos espreitava naquela serra. As histórias sobre o cão, que os moradores locais contavam como uma antiga lenda, começaram a ganhar vida nos sussurros entre os homens. Diziam que o cão era uma entidade antiga, uma manifestação do mal, que vagava pelas serras à procura de almas perdidas para devorar. Uma noite, enquanto revisava os relatórios no meu posto, o rádio crepitou com a voz angustiada de um soldado na patrulha externa. Comandante, estou vendo alguma coisa, tem alguma coisa na trilha, mas não é gente, não é bicho, parece o Tenente Moreira. O relato foi cortado abruptamente, seguido por uma estática perturbadora. Corri até a trilha com alguns homens armados, todos em estado de alerta máximo. No escuro, os feixes de luz de nossas lanternas tremiam à medida que avançávamos, iluminando apenas trechos fugazes da mata densa. Quando chegamos ao local, vimos um homem parado no meio da trilha. Era Moreira, ou pelo menos parecia ser. Suas roupas estavam sujas, rasgadas, e seu rosto carregava uma expressão vazia, quase apática. Tenente Moreira, chamei, mas ele não respondeu. Aproximamo-nos cautelosamente, com as armas prontas. De repente, ele se virou e começou a caminhar lentamente na nossa direção, como se não nos reconhecesse. Suas passadas eram estranhas, quase desumanas. Quando estávamos a poucos metros de distância, ele parou, olhou diretamente para nós com um olhar frio e murmurou algo que ninguém conseguiu entender. Então, num instante, ele desapareceu na escuridão da mata. O sargento ao meu lado cruzou o peito com o sinal da cruz, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. A busca por Moreira naquela noite se mostrou infrutífera, e voltamos para a base com um pressentimento de que algo terrível estava apenas começando. Na manhã seguinte, durante o café, um dos cabos, que havia nascido na região, aproximou-se de mim e disse, com voz baixa, Comandante, meu avô me contava que quando o cão pega alguém, essa pessoa vira um casca, uma coisa vazia, ela volta, mas não é mais ela, é só uma casca ocupada pelo mal. Essas palavras pairaram sobre nós como uma maldição. Eu podia ver o pavor nos olhos dos homens. Muitos deles já falavam em pedir transferência ou até mesmo desertar. E então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Nessa mesma noite, a base foi envolta em uma névoa espessa, tão densa que mal conseguíamos enxergar um palmo à frente. Decidimos manter uma vigilância reforçada, com homens em todos os pontos estratégicos. Eu estava em minha barraca, tentando, sem sucesso, descansar um pouco, quando ouvi um disparo, seguido de gritos desesperados. Corri para fora, onde encontrei o soldado Silva, nosso vigia daquela noite, sentado no chão, segurando a arma com as mãos trêmulas e com uma mancha escura se espalhando pelo seu uniforme. O cheiro de urina no ar denunciava seu pavor. Perguntei o que havia acontecido, e tudo o que ele conseguiu dizer foi, estava lá, estava olhando para mim, os olhos, comandante, os olhos brilharam no escuro como brasas.
Dirigi meu olhar para onde ele apontava, o cemitério da vila, visível a certa distância. Com as lanternas ligadas, conseguimos ver 3 cães enormes, parados entre os túmulos. Quando a luz das lanternas os atingiu, seus olhos brilharam intensamente. São só cachorros, Silva, eu disse, tentando acalmá-lo. Mas, enquanto falava, um dos cães se levantou em 2 patas e começou a caminhar como um homem. Não era possível, aquilo não podia ser real. O silêncio foi interrompido pelo som seco de um clique. A arma que eu segurava não disparou. Olhei ao redor, e os outros soldados estavam paralisados de medo. O sargento Antunes, que estava ao meu lado, pousou a mão no meu ombro e disse com voz trêmula: "Comandante, isso aí não pertence a este mundo." Sem mais o que fazer, recuamos para a base. Reuni os homens em torno de uma fogueira improvisada e ordenei que mantivéssemos as luzes acesas até o amanhecer. Ninguém disse uma palavra. O medo havia se infiltrado em nós como um veneno, e todos sabíamos que a noite estava apenas começando. Na escuridão, à medida que as chamas da fogueira lançavam sombras dançantes ao nosso redor, cada estalo da madeira ardente parecia ecoar os sussurros da serra. Sabíamos que estávamos sendo observados, caçados talvez, por algo que não podíamos ver ou compreender. E o pior de tudo, sabíamos que o cão não pararia até nos levar um a um. O primeiro dia de inverno estava se aproximando, e com ele, a promessa de que a escuridão que nos cercava não era apenas a da noite. Estávamos sozinhos na Chapada Diamantina, e cada vez mais convencidos de que algo nos aguardava naquelas matas, algo que não pertencia a este mundo. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava sobre nós como uma nuvem negra. As noites, que antes eram frias e silenciosas, tornaram-se pesadelos vivos, onde cada sombra parecia esconder um predador à espreita. O soldado Silva, que havia testemunhado o cão caminhando em 2 patas, foi removido de sua função de vigia. Ele não conseguia mais dormir, murmurando sobre os olhos brilhantes que o observavam na escuridão. Aquele incidente havia marcado o início de uma série de eventos que transformariam nossa missão em um verdadeiro inferno. A base, que antes era um refúgio seguro, agora parecia estar sob constante vigilância de algo maligno. Os soldados começaram a relatar visões perturbadoras, sombras se movendo entre as árvores, figuras humanoides observando de longe, e, o mais aterrorizante, o som de risos distantes, ecoando na mata. Não eram risos de crianças, mas de algo que parecia zombar de nós, como se soubesse que estávamos encurralados. Uma madrugada, enquanto ainda estávamos em vigília, ouvi o cabo de plantão me chamar, desesperado. "Comandante, é o Parca. Algo está acontecendo com ele." Corri até a tenda onde o soldado Parca estava e o encontrei deitado, os olhos abertos, fixos no teto, mas sem enxergar nada. Ele parecia estar em um estado de paralisia, com o corpo rígido como uma pedra. O soldado de sanidade, Cabo Duarte, tentava medir seus sinais vitais, mas nada parecia normal. A pulsação era irregular, quase inexistente, e a respiração, lenta e pesada. "Parca, você me escuta?" perguntei, ajoelhando-me ao lado dele. Seus olhos se moveram lentamente para me encarar, mas o que vi ali não era o soldado que eu conhecia. Era como se houvesse algo mais, algo preso dentro dele, lutando para sair. De repente, ele soltou um suspiro profundo e começou a respirar novamente, como se tivesse saído de um transe. "Eu não consegui acordar", disse ele, com a voz rouca. "Ela estava aqui, uma mulher, toda de branco. Ela se aproximou de mim, colocou a mão no meu peito e disse que eu não deveria me levantar. Disse que era perigoso." O soldado Duarte observava com olhos arregalados, enquanto todos na tenda mantinham o silêncio. O medo era palpável. "Foi só um pesadelo", Parca disse, tentando tranquilizá-lo, mas no fundo, eu sabia que algo muito mais sinistro estava acontecendo. Naquela noite, a tensão atingiu um ponto crítico. Estávamos prestes a dormir quando, do nada, uma rajada de tiros rasgou o silêncio. Todos saltaram de suas camas, pegando suas armas e correndo para o ponto de onde vieram os disparos. Encontrei o soldado Parca na beira da base, de pé,
com a arma ainda apontada para o nada, os olhos fixos no cemitério à distância. Parker, o que aconteceu? Gritei, tentando trazê-lo de volta à realidade. Ele não respondeu, apenas apontou em direção ao cemitério. Iluminamos a área com as lanternas, e mais uma vez, vimos os cães. 3 enormes cães pretos, parados entre os túmulos, observando-nos com aqueles olhos brilhantes que agora eram inconfundíveis. Um deles levantou-se em 2 patas, e com uma lentidão perturbadora, começou a caminhar em nossa direção, como um ser humano. Parker começou a atirar novamente, mas nenhum dos tiros pareceu atingir o alvo. Eu também tentei disparar, mas minha arma, como antes, não funcionou. O medo que senti naquele momento era avassalador, como se a própria realidade estivesse se desfazendo diante de mim. O sargento ao meu lado, Antunes, colocou a mão sobre minha arma e disse com voz trêmula: "Comandante, isso aí não pertence a este mundo." Quando o cão, ou o que quer que fosse aquela criatura, finalmente desapareceu na escuridão, todos nós estávamos em choque. Reunimos-nos ao redor de uma fogueira improvisada, sem saber o que fazer. A sensação de que algo nos caçava, de que estávamos sendo observados e manipulados, era sufocante. O ar estava carregado, pesado com a presença de algo que não podíamos ver, mas que sabíamos estar ali. Naquela noite, ninguém dormiu. Mantivemos as fogueiras acesas, as armas prontas, mas no fundo, sabíamos que aquilo era inútil. O medo estava impregnado em nós como uma doença, corroendo nossa coragem. A névoa, que antes apenas envolvia a base, agora parecia penetrar nossas almas, trazendo consigo sussurros de uma realidade que não podíamos compreender. A madrugada trouxe consigo uma nova revelação: o soldado Parker havia desaparecido. Seu saco de dormir estava vazio, suas botas ainda estavam lá, mas não havia sinal dele. Nenhum som, nenhum grito, nada que indicasse onde ele poderia ter ido. Era como se a terra o tivesse engolido. Organizamos uma busca, mas tudo o que encontramos foram mais pistas de que não estávamos lidando com algo natural. Pegadas descalças que terminavam abruptamente, como se quem as tivesse feito simplesmente evaporasse no ar. A floresta ao nosso redor parecia mais viva, mais ameaçadora, como se cada árvore e cada sombra conspirasse contra nós. Voltei para a base com o coração pesado. Sabia que estávamos perdendo essa batalha, não contra homens, mas contra algo muito mais antigo e maligno. Algo que estava nos levando à loucura, que se alimentava do nosso medo. E o que era mais assustador, sabia que ainda não havíamos visto o pior. Algo me dizia que a Chapada Diamantina guardava segredos que nem mesmo o tempo ousava revelar, e que nós, pobres mortais, estávamos prestes a pagar o preço por nossa ignorância. O sol começou a nascer, mas sua luz não trouxe consolo, apenas uma nova camada de medo. Estávamos prestes a enfrentar algo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar, e o preço a pagar seria alto. Muito alto. Amanhã após o desaparecimento do soldado Parker trouxe consigo uma atmosfera densa, quase tangível, de desespero e impotência. Estávamos no limite, tanto física quanto mentalmente. Mas havia algo mais, uma determinação sombria de entender o que estava acontecendo, de enfrentar o inimigo invisível que nos caçava naquelas montanhas. Se não podíamos lutar com nossas armas, precisaríamos lutar com outra forma de proteção. Reuni o pelotão e, após uma rápida discussão, decidimos enviar um dos cabos até a vila de Lençóis para buscar ajuda. Precisávamos de algo, qualquer coisa, que pudesse nos proteger do mal que nos rondava. O cabo escolhido, um homem de fé inabalável, partiu ainda naquela manhã, carregando uma lista de itens que esperávamos que nos trouxessem algum alívio: crucifixos, água benta e um pequeno livro de orações que minha avó sempre dizia ter poder contra o mal. Enquanto esperávamos seu retorno, decidimos nos preparar para o que quer que estivesse por vir. Ao cair da noite, dividimos o pelotão em turnos, garantindo que houvesse sempre alguém de vigília, e nos armamos até os dentes, mesmo que no fundo soubéssemos que nossas balas pouco ou nada fariam contra o que enfrentávamos. A noite desceu sobre a serra como um manto opressor, e com ela, o frio se intensificou. O silêncio, antes nosso aliado, agora se tornava uma ameaça.
Cada farfalhar das folhas, cada estalo da madeira, era um lembrete de que estávamos cercados. Pouco depois da meia-noite, ouvi um som distinto, algo que se destacava entre os outros. Um lamento. Fraco, distante, mas inconfundível. Peguei minha lanterna e fui até a origem do som. Não estava sozinho, os outros, igualmente alertas, me seguiram. Aproximamo-nos de uma área afastada da base, um antigo campo de futebol agora coberto de mato e escuridão. No meio do campo, vimos uma figura encolhida. Era o soldado Parka. Ele estava seminu, com a pele pálida e coberta de arranhões, como se tivesse sido atacado por um animal selvagem. Seus olhos estavam vazios, sem vida, mas ele estava vivo. Corremos até ele, e o soldado Duarte imediatamente começou a prestar os primeiros socorros. Parka murmurava algo ininteligível, como se estivesse em um estado de choque profundo. Parka, o que aconteceu? Onde você esteve? Perguntei, mas ele apenas balbuciava palavras sem sentido. Finalmente, após vários minutos, ele conseguiu articular uma frase completa. Ela me encontrou. Ela, o subtenente, ele disse que não, mas ela me levou. Suas palavras trouxeram um frio na espinha de todos ali. A ela de quem Parka falava só poderia ser a figura feminina que ele havia visto em seus sonhos, a mesma que, segundo ele, o alertava sobre perigos. E o subtenente, seria possível que Moreira estivesse com ele? Enquanto Parka era levado de volta à base, seu corpo coberto por uma manta, decidi que precisávamos sair dali o quanto antes. Algo estava caçando nossos homens, algo que nos queria fora daquele lugar ou, pior, mortos. Na manhã seguinte, o cabo enviado à vila voltou, trazendo consigo os itens solicitados. Ele também trouxe um padre local, conhecido na região por lidar com coisas estranhas que aconteciam na Chapada Diamantina. O padre, um homem baixo e idoso, com olhos que pareciam ter visto muito mais do que ele poderia contar, nos ajudou a colocar os crucifixos ao redor do acampamento, benzendo cada canto, cada entrada, e deixando a água benta em recipientes estrategicamente posicionados. Este lugar está contaminado por algo antigo, algo que não deveria estar aqui, disse o padre com voz grave. Vocês mexeram onde não deviam. Agora, só a fé pode protegê-los. Ao cair da noite, armamos o acampamento como se estivéssemos nos preparando para uma guerra. Todos os homens estavam atentos, mesmo os mais céticos começavam a sentir que havia algo além do que os olhos podiam ver. O padre nos liderou em uma oração, e por alguns momentos, sentimos um alívio, uma leveza. Mas essa sensação durou pouco. Pouco depois da meia-noite, a atmosfera mudou novamente. O ar se tornou mais pesado, quase sufocante, e o som distante de tambores começou a ecoar na floresta. Era um som ritmado, tribal, que parecia pulsar junto com nossos corações. De repente, o rádio crepitou, com uma mensagem distorcida que parecia vir de muito longe. Comandante, é o Moreira, ela está vindo, não a deixe-me pegar. As palavras de Moreira nos deixaram em choque. Estaria ele vivo? Ou aquilo era algum tipo de armadilha, um eco do que ele havia se tornado? Antes que pudéssemos tomar uma decisão, o som dos tambores aumentou, e gritos ecoaram pela mata. Eram gritos humanos, mas distorcidos, como se estivessem sendo emitidos por algo que tentava imitar o som de uma voz. As luzes da base começaram a piscar, e sombras começaram a se formar ao redor, movendo-se rapidamente, como se dançassem ao ritmo dos tambores. O padre, percebendo o que estava acontecendo, levantou a cruz que carregava e começou a recitar orações em voz alta. Mas as sombras não recuaram. Em vez disso, começaram a se solidificar, assumindo formas grotescas, quase humanas, mas com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Os homens começaram a atirar, mas as balas passavam direto pelas sombras, como se fossem feitas de fumaça. A única coisa que parecia afetá-las era a luz das lanternas e as preces do padre. Mas estávamos ficando sem tempo. As sombras se aproximavam, cercando-nos cada vez mais. Em um momento de desespero, mandei que todos recuassem para o centro da base, onde havíamos colocado o maior número de cruzes e água benta. Formamos um círculo, todos de costas para o centro, com as armas em mãos,
prontos para a última resistência. Foi então que vimos. No meio das sombras, surgiu a figura de uma mulher, vestida de branco, com longos cabelos negros. Ela flutuava sobre o chão, seus olhos completamente negros. Atrás dela, uma fila de figuras que pareciam homens, mas que não tinham rostos. Entre eles, estava o subtenente Moreira, ou o que restava dele. Vocês não deveriam ter vindo aqui, disse a mulher com uma voz que era ao mesmo tempo doce e ameaçadora. Este lugar pertence a mim. E agora, vocês também. O padre levantou a cruz mais uma vez, e quando começou a recitar as orações, a mulher soltou um grito ensurdecedor, e as sombras ao seu redor avançaram. O que aconteceu depois foi um caos absoluto. As sombras nos atacaram, mas o círculo que formamos com as cruzes e a água benta parecia ser a única coisa que as mantinha afastadas. Mesmo assim, sabíamos que não poderíamos resistir por muito tempo. Foi então que o soldado Parca, em um ato de coragem ou loucura, saltou para fora do círculo e correu em direção à mulher. Ele gritou algo ininteligível, e antes que pudéssemos detê-lo, ele se jogou aos pés dela. A mulher olhou para ele, seus olhos negros brilhando, e por um breve momento, tudo ficou em silêncio. Parca olhou para trás, para nós, e sorriu. Eu disse a vocês, ela me encontrou, mas agora ela me deixa ir. Antes que pudéssemos compreender o que estava acontecendo, a mulher estendeu a mão e tocou a testa de Parca. Ele caiu no chão, morto, mas com uma expressão de paz no rosto. As sombras começaram a recuar, e a mulher desapareceu, assim como Moreira e os outros. A floresta ficou em silêncio, os tambores cessaram, e tudo o que restou foi o som do vento sussurrando entre as árvores. O padre abaixou a cruz, cansado, mas aliviado. Ela se foi, por enquanto, disse ele. Mas isso não acabou. Este lugar ainda está amaldiçoado. Vocês precisam sair daqui, e nunca mais voltar. Naquela mesma noite, começamos a levantar acampamento. Não havia mais motivo para ficarmos ali. Tínhamos sobrevivido, mas sabíamos que aquele lugar, aquela serra, nunca mais seria a mesma. Algo antigo e maligno havia sido despertado, e não descansaríamos enquanto não estivéssemos longe dali. Quando o sol finalmente nasceu, partimos, deixando para trás a base, os crucifixos, e o corpo de Parca, que enterramos com todas as honras militares. Enquanto nos afastávamos, eu olhei para trás uma última vez, e por um breve momento, achei ter visto a figura de uma mulher no topo da colina, observando-nos partir. Mas quando pisquei, ela havia desaparecido, como um fantasma. Assim terminava nossa missão na Chapada Diamantina. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não era o fim. Havia algo naquela serra, algo que não pertencia a este mundo. E um dia, talvez, teríamos que voltar para enfrentá-lo novamente. Depois do que parecia ser uma eternidade, finalmente deixamos a base na Chapada Diamantina para trás. A jornada de volta ao quartel foi silenciosa e carregada de uma atmosfera pesada, como se o próprio peso do que vivemos ainda estivesse nos seguindo. Mesmo o nascer do sol, que normalmente trazia alívio, parecia pálido e sem vida, incapaz de dissipar a escuridão que agora carregávamos em nossas almas. Ao chegar ao quartel, a primeira coisa que fiz foi procurar o sargento Antunes e os outros soldados que haviam estado comigo na missão. Precisávamos falar sobre o que aconteceu, tentar dar algum sentido ao horror que enfrentamos. Mas, enquanto nos reuníamos, fui chamado com urgência ao gabinete do coronel Francisco Melo. O coronel estava sentado em sua mesa, uma pilha de papéis à sua frente, mas era evidente que algo mais pesava em sua mente. Ele me olhou com uma expressão séria, mas havia algo mais em seus olhos, um traço de preocupação que ele raramente demonstrava. Tenente Almeida, sente-se, ele ordenou. Fiquei em posição de sentido antes de me sentar, e o coronel começou a falar, sem rodeios. Recebemos o relatório sobre o que aconteceu na Chapada. O padre que vocês trouxeram fez um relato para a igreja, e isso chegou até os ouvidos dos superiores. Mas eu quero ouvir de você, diretamente. Expliquei tudo desde os primeiros sinais de que algo estava errado até os eventos finais com o soldado Parca e a mulher misteriosa. O coronel ouviu em silêncio,
sem interromper, seus olhos fixos nos meus enquanto eu falava. Quando terminei, ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, como se estivesse ponderando o que fazer com as informações que acabará de ouvir. Almeida, ele disse finalmente, há coisas neste mundo que não podemos entender, muito menos explicar. Eu estive no exército por mais anos do que você consegue imaginar, e já vi muitas coisas que desafiam a lógica. O que você encontrou lá é algo que não podemos confrontar com armas ou força. Ele se levantou e foi até uma prateleira, pegando um pequeno livro de couro velho. Este é um livro de salmos. É uma das poucas coisas que eu mantenho comigo desde que entrei para o exército. Quero que você o tenha. Leia um salmo por dia, especialmente antes de dormir. Eu sei que isso não apagará o que você viu, mas pode ajudá-lo a encontrar paz. Agradeci ao coronel e peguei o livro, sentindo o peso simbólico daquilo em minhas mãos. Ao sair de seu gabinete, a realidade do que ele disse me atingiu. Aquela experiência nunca seria realmente deixada para trás. Ela estaria comigo, como uma sombra, em cada passo que eu desse. Os dias seguintes foram de relativa calma. Tentamos voltar à normalidade, mas para os homens que estiveram na missão, normalidade era algo que havia se tornado inalcançável. Recebemos a notícia de que o soldado Parker havia sido oficialmente diagnosticado com esquizofrenia e transferido para um hospital psiquiátrico em Salvador. O diagnóstico foi como uma tentativa de racionalizar o irracional, de dar uma explicação médica para o que todos sabíamos ser algo muito mais sombrio. No entanto, as coisas não se acalmaram como esperávamos. Poucas semanas depois, soubemos da morte do médico responsável por Parker, em um acidente trágico na estrada de Salvador. O veículo dele simplesmente saiu da pista em uma curva, caindo em um penhasco. Não havia marcas de frenagem, nenhuma tentativa de desviar. Parecia que ele simplesmente foi levado. Essas notícias nos atingiram como um golpe final. Começamos a nos perguntar se a maldição da Chapada havia realmente ficado para trás ou se, de alguma forma, ainda nos seguia. Os homens, antes unidos pelo terror, começaram a se isolar, cada um lidando com seus próprios demônios interiores. Meses se passaram, e eu fui transferido para outra unidade, longe da Bahia. Tentava seguir em frente, mas uma sensação de incompletude me atormentava. Havia algo que eu precisava fazer, algo que ainda estava pendente. Foi então que, em uma noite, recebi uma ligação. Era o Cabo Nogueira, um dos poucos que continuava em contato comigo após a missão. Ele estava em Salvador, e havia decidido visitar Parker no hospital. Comandante, Parker pediu para te ver, ele disse com uma voz estranha, como se ele próprio não acreditasse no que estava dizendo. Ele me deu um endereço, mas o lugar é estranho. Encontrei-me com Nogueira na cidade, e juntos fomos até o local indicado. Era uma casa simples, em um bairro humilde. A porta estava entreaberta, e quando entramos, a primeira coisa que vimos foi Parker sentado em uma cadeira, olhando pela janela. Ele parecia calmo, mas havia algo perturbadoramente sereno em sua postura. Comandante, disse ele, sem se virar para nos olhar. Obrigado por vir. Aproximei-me lentamente, sentindo uma estranha mistura de apreensão e alívio. Parker, como você está? Perguntei, sentindo-me impotente diante da situação. Eu estou livre agora, ele respondeu, finalmente se virando para mim. Ela me deixou ir, mas não sem um preço. Ela levou algo de mim, mas em troca, me deixou viver, por enquanto. Parker estendeu a mão, segurando um pequeno envelope. Aqui, disse ele. Quero que leve isso ao Coronel Melo. Diga a ele que a dívida foi paga. Peguei o envelope, sem saber o que mais dizer. Quando saímos da casa, Nogueira olhou para mim com uma expressão que misturava medo e confusão. O que isso significa, comandante? Ele perguntou. Não sei, Nogueira, respondi. Mas sinto que finalmente, talvez, isso esteja acabado. No dia seguinte, entreguei o envelope ao coronel. Ele o abriu em silêncio, lendo o conteúdo antes de guardá-lo em sua mesa. A maldição foi quebrada, Almeida, disse ele, com um suspiro pesado. Mas não se engane, isso não significa que estamos seguros. Essas coisas, elas nunca realmente desaparecem.
E assim, a história da Chapada Diamantina chegou ao fim, pelo menos por enquanto. Voltei à minha vida, tentando deixar para trás os horrores que vivi. Mas em noites de insônia, ainda me pego folheando o livro de salmos que o coronel me deu, tentando encontrar alguma paz, alguma forma de apagar as sombras que ainda dançam na minha mente. No fundo, sei que a Chapada Diamantina é mais do que apenas um lugar. É um símbolo de tudo que é desconhecido e incompreensível neste mundo. E, embora eu tenha deixado a serra, uma parte de mim sempre estará lá, presa naquele pedaço de terra onde o mal uma vez caminhou entre os vivos. A vida seguiu seu curso, mas a cicatriz da experiência permanece, uma lembrança constante de que o mal, quando desperto, nunca realmente dorme novamente. Você é corajoso o suficiente para enfrentar o verdadeiro mal? Descubra os horrores que se escondem em Salem Slot, de Stephen King. Mergulhe em uma história sombria e envolvente, onde o medo é palpável e a tensão cresce a cada página. Se você é fã de histórias de terror, esse livro é para você. O link está na descrição. Que tal fazer parte do nosso círculo de terror? Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado a novos vídeos arrepiantes, além de prioridade nas respostas aos seus comentários. Com uma contribuição simbólica mensal, você estará nos ajudando a melhorar continuamente a nossa equipe e a qualidade dos nossos relatos, além de nos ajudar a criar experiências de terror ainda mais intensas e imersivas para você. Basta clicar em Seja Membro. Gratidão por seu apoio. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assombradas. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.